E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Let's Code. Meu nome é Cris, eu sou professor de Data Science aqui na Let's. Hoje a gente vai terminar a trilha de automatização de Excel. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a página e vamos lá. Então, qual que é o desafio, né? Qual que a gente quer resolver com essa situação prática aqui que a gente vai codar juntos? Pensa na empresa de vocês, muito provavelmente é possível que a gente tivesse parceiros, né, que enviariam leads, ou seja, listas de CNPJ, que seriam trabalhadas nas centrais de venda, né? Então, o intuito ali seria vender o nosso produto, estabelecer um contato com o cliente para fazer um relacionamento e verificar se está tudo bem. Mas vamos focar aqui na venda, tá? Para a gente pensar um pouquinho ali em conversão de venda e analisar um pouco mais dentro desse cenário. De forma geral, as empresas que trabalham com esse tipo de sistema, é capaz que elas tenham vários parceiros, né, mandando esses leads. Cada um desses leads, eles compõem ou eles contêm uma lista grande de CNPJs, né? E além disso, as centrais, elas ainda devolvem ou deveriam devolver arquivos com o resultado dessa ação, né? Então, por exemplo, se eu recebi um lead com uma lista, né, de CNPJs com 200 CNPJs, quantos desses eu consegui contactar? Quantos não tinham número de telefone? Será que eu não consegui fazer uma venda porque ele está bloqueado na Receita Federal e eu não posso ter uma venda ou um relacionamento com essa empresa, com esse CNPJ? Ou o telefone dele está bloqueado no Procon e, portanto, eu não consigo contactá-lo, né, mesmo que ele pudesse comprar um produto nosso? Então, esse o problema, esse é o desafio que a gente vai querer analisar, tá bom? Para isso, vamos pensar assim, né, para ter uma noção e da magnitude desse tipo de problema. Aqui eu tenho uma pasta, tá, chamada de input, com vários arquivos recebidos já da central de atendimento. Eu vou mostrar um pouquinho dele, mas antes disso, vamos ver quantos arquivos eu tenho. Ó, eu tenho 900 arquivos, cada um deles contendo uma lista grande de CNPJs para a gente avaliar. É insustentável a gente fazer isso na mão, né? E abrir Excel a Excel para fazer uma tabela dinâmica, por exemplo, para agregar esses valores e eu ter uma resposta ali, se eu quiser comparar, por exemplo, qual parceiro é o parceiro mais efetivo, né? O que manda as melhores bases para a gente, ou seja, manda um número maior de clientes e uma quantidade de clientes que a gente consegue converter em venda. Se eu quisesse fazer isso com tabela dinâmica no Excel, eu ia passar muito tempo fazendo isso na mão, e não seria um trabalho tão efetivo, tá? Então, por isso que a gente trabalha com automação, e, sobretudo, o Python aqui integrado com o Excel. Então, como exemplo, né, qual que é o nosso arquivo de entrada? A gente tem aqui uma tabela, essa tabela ela tem 3 campos, um de CNPJ, basicamente o CNPJ do cliente que a gente, ou que o parceiro entende que é um prospect, né, ou seja, que ele é propenso a comprar o nosso produto. A gente tem uma tabela, uma coluna que chama tabulação. Tabulação é o status daquele contato, né? Então, ou daquele cliente. É um cliente elegível, ou seja, a gente conseguiu contactar. É um cliente que já foi trabalhado e, portanto, não é elegível, porque a gente já não deveria estar falando com ele novamente. É um cliente que não tem telefone, ou está com a situação irregular na Receita, com a base bloqueada no Procon, enfim, qualquer tipo de motivo ou tabulação que a central ela registre para a gente avaliar depois. E por último, a gente tem aqui o campo de conversão. Óbvio que a gente só consegue converter os CNPJs que são elegíveis, os outros não podem ser convertidos em venda. E a gente precisa saber o quão efetiva é essa base, ou seja, de 200 CNPJs, por exemplo, que a gente recebeu para tratar, quantos são elegíveis? Ah, beleza, só metade deles são elegíveis, então 100. Desses 100, quantos que eu consegui efetivar uma venda? 5%? Será que isso é um número bom? É ruim? Será que isso muda muito de parceiro para parceiro? É isso que a gente vai querer analisar com o nosso desafio e com o nosso código hoje, tá bom? Então eu vou fechar aqui, mas tenham essa tabela em mente. Eventualmente eu vou voltar para a gente avaliar e entender aqui os conceitos. E basicamente, qual que vai ser a nossa saída, né? O nosso processo final, o que ele vai trazer de valor ou de diferente na nossa aplicação. A gente vai dividir esse problema em 2 partes. A primeira parte, ela é uma análise individual do lead, ou seja, para cada uma dessas 900 planilhas,
a gente vai criar uma aba adicional com uma agregação, né, com uma consolidação desses resultados, sabendo ali, beleza, qual foi a empresa que mandou essa lista, então, por exemplo, empresa A, ou parceiro A, parceiro B, parceiro C, a data do envio, a conversão geral, né, então, de todos aqueles CNPJs que tem na minha base, quantos por cento eu consegui converter, a quantidade de CNPJs elegíveis, e aí uma conversão efetiva, ou seja, eu não vou poder converter quem não é elegível. Em tese, eu deveria olhar para a conversão considerando só os meus os CNPJs que são elegíveis. Então, isso é o que a gente está chamando aqui de conversão efetiva, tá bom? E um resumo geral de tabulação. Então, para cada uma das tabulações, a quantidade e quanto que isso representa do percentual para cada planilha. E na parte 2, o que a gente quer é somar tudo isso, né? A gente quer ter uma planilha geral com a informação para cada um dos nossos parceiros, para a gente tentar analisar qual que é o nosso parceiro mais efetivo, né? Aquele que manda mais bases ou manda bases mais qualificadas, né? Ou seja, com CNPJs que convertem mais, ou que a gente converta mais esses CNPJs em venda, tá? E a gente vai trabalhar isso de duas maneiras diferentes para a gente exercitar aquilo que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, tá bom? Lembrando sempre que os vídeos eles vão estar na gravação para quem não assistiu, na descrição, desculpa. Vamos lá, então indo aqui para o código. O que a gente vai precisar inicialmente? Né? Vários pacotes, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um deles, mas são pacotes todos bem usuais, muito provavelmente a maioria deles vocês devem conhecer. Se não, vocês conseguem procurar pelo nome do pacote e vocês conseguem facilmente encontrar aqui o conteúdo deles. Mas, de forma geral, a gente vai trabalhar com ferramentas do sistema, ferramentas para trabalhar com vetores, listas, tabelas, além de conjuntos de datas, né, no caso, e os pacotes que a gente já viu anteriormente ligados aí à integração com o Excel, tá bom? Bom, para resolver esse problema, o que a gente precisa fazer primeiro, né? Lembrando que a parte 1 é a parte em que a gente vai adicionar abas a cada um desses Excels, a cada um desses 900 documentos, tá bom? Para isso, antes de mais nada, a gente precisa mapear quais que são esses inputs, né? Mapear quais que são essas planilhas de entrada. Então, vamos começar aqui. Para isso, eu vou passar, né? Lembrando aqui do meu sistema de diretórios, tá bom? O meu código, ele tá nessa pasta. Dentro dessa pasta, eu tenho uma outra pasta chamada de input, e todos os meus Excels, eles estão relacionados aqui dentro, tá bom? Note que o nome do Excel, vamos pensar que esse Excel ele vem das centrais de venda, e eles têm um sistema para fazer isso. Então, o nome dessa planilha também deveria ser sistêmico, né? E isso facilita muito a nossa vida na hora da gente fazer automatizações, porque a gente quer padrões. Porque em cima de padrões a gente consegue reproduzir algum conceito. No caso, qual que é o padrão aqui da nomenclatura do documento? A gente sempre tem empresa A, B, C ou D, né? A, B, C, D ou E, na verdade, que é o nome do parceiro que enviou esse lead para a gente e, por consequência, a gente enviou para a nossa central de venda. Além disso, a gente também tem a data do envio do lead, né? Então, separado ali por underline. Vocês vão ver por que isso é importante daqui a pouco. Bom, como eu falei, então eu estou definindo aqui que o meu caminho, né, para a pasta de input chama input, porque ela já está no mesmo diretório do meu código. Eu preciso listar, né, todos os arquivos que estão dentro desse diretório input, então listdir, e aí esse listdir, ele é um comando sistêmico, né, por isso que eu estou usando o método dentro do pacote OS de sistema operacional. E eu preciso passar para ele o path. Por segurança, tá? E aí depende muito do sistema operacional que vocês estão usando. No caso do Mac, isso tem algumas consequências. Eu não posso só pegar os elementos ou essa lista de arquivos, tá? Por quê? Porque senão eu também vou pegar os arquivos, as listas e os arquivos e os subdiretórios do próprio sistema, mesmo eles sendo ocultos, tá bom? Então vamos lá. Para eu eliminar esses documentos, né, esses arquivos e pastas que não são Excel, eu vou filtrar pela extensão. Então, para cada arquivo
dentro da minha lista inicial de arquivos, então para cada file em files, se eu tenho o XLSX no nome do documento, eu retorno o nome do arquivo. Caso contrário, não. Então consigo filtrar tudo aquilo que é Excel. Bom, e eu também quero, para poder carregar isso, né, nas nossas funções de leitura de planilha, como isso estão dentro de outras subpastas, eu preciso do caminho completo desse diretório. Então eu vou fazer esse append utilizando fstrings. Então eu vou passar aqui o path, né, que é a pasta ou o caminho do meu arquivo de input. E aí lembrando, né, se vocês estiverem em Windows, Linux, vocês também podem passar o arquivo inteiro, então c:// usuários, documentos, coisas do tipo, sem problema nenhum. Além disso, eu vou passar aqui o nome do meu arquivo, separado por barra, né, porque eu quero diretório barra nome do arquivo para conseguir fazer a leitura. Então, para cada arquivo, na verdade faltam uma aspas aqui. Então, para cada arquivo em files. Beleza? E aqui eu vou imprimir essa lista inicial, né, só os primeiros 5 elementos para vocês verem o que isso traz de resultado. Eu não carreguei os pacotes, então deixa eu voltar aqui na parte de cima. Não, aqui. Agora sim deve funcionar. Agora sim. Então notem que o que eu estou fazendo aqui? Nada mais é do que listando todos os 900 arquivos, e aqui eu imprimi só 5 para não sobrecarregar a tela, mas com o nome completo do diretório, desde o input até o nome final dele, dado que a minha pasta de input está no mesmo diretório, na mesma pasta de código. Tá? Então não preciso passar o nome completo dele. Bom, além disso, antes da gente pensar em automatização, o que é bem legal a gente fazer? Vamos começar pequeno, vamos começar com um exemplo. Tá? Então vamos fazer a operação para um documento de Excel, para a gente ver como que a gente extrapola isso para os N demais, tá bom? Como que eu faço isso? Eu vou chamar aqui de file, ou de arquivo, a primeira posição, ou o primeiro arquivo dentro da minha lista de files, tá bom? Então eu vou ter, ao final desse processo, esse meu arquivo aqui que eu vou trabalhar inicialmente para teste com ele. Bom, input empresa A, data de 26/4/2019. Bom, lembra que eu falei que a gente quer padrões? Isso vai ser importante para a gente trabalhar e filtrar os arquivos? Por quê? Porque agora eu quero pegar algumas informações desse Excel. Lembra aqui no nosso template de resposta que a gente quer o nome da empresa, ou parceira, né? E a data que ele fez o envio daquele lead, para a gente conseguir ter um controle um pouco maior disso. Isso está no nome do arquivo. Eu consigo quebrar a partir de rejects. Tá bom? Como? Eu vou pegar aqui que o nome da empresa, ele vai ser nome da empresa. Dentro do módulo RE de regex, eu consigo escrever algo para buscar, né, um match ou um regex. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando eu for pegar a data, tá? Porque aqui parece que eu estou pegando só o nome fixo. Mas eu estou fazendo o quê? Pegando empresa, espaço, qualquer coisa entre A e E, tá? Porque são os nomes dos nossos parceiros. Se fosse diferente, se cada parceiro tivesse um nome distinto, teriam outras formas de fazer isso também com regex sem problema algum. Eu poderia pegar, por exemplo, tudo entre barra até o underline, né? Se a gente pensar aqui, o nome do parceiro é o que começa, né, o nome do arquivo, então está entre a primeira barra, e underline é o que define a separação entre a data de envio e o nome do parceiro. Então não teria problema algum em se fazer isso se tivesse diferente. E eu vou procurar esse padrão de busca, né, do regex dentro do nome do meu arquivo, então dentro do file. E trazer o nome desse grupo, no caso, o nome da empresa. Então eu vou dar um print para a gente ver se isso aqui é efetivo. Deu um erro aqui. Eu escrevi compile errado. Então, vamos arrumar.
Agora deve funcionar. Beleza, a gente consegue aqui ter o nosso nome da empresa parceira desse arquivo específico e a gente consegue validar com o print que a gente fez e a gente nota que, de fato, é a empresa que a gente quer. Além disso, eu vou também pegar a data do arquivo. Então, vou chamar aqui de dtarc e fazer um regex para pegar esse nome de arquivo. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, como eu quero utilizar funções dentro do regex, né, ou abstrações do regex, por exemplo, /d para números, eu preciso colocar esse R na frente. Então, para falar que é um regex, e aí /d para pegar qualquer valor numérico de até 4 dígitos, ou de exatamente 4 dígitos, espaço, ou traço, /d para pegar mais 2 dígitos exatos, outro espaço e mais 2 dígitos exatos, dado que o formato que a gente está trabalhando é ano, mês e dia. E isso deve ser o suficiente para a gente conseguir ter as nossas duas informações aqui que a gente gostaria de preencher no nosso documento final. De fato, a gente tem a empresa e o nome do arquivo sendo coletados de forma correta. Então, uma vez que a gente tem essas primeiras informações, como que a gente pode seguir? A gente pode olhar primeiro no nosso template, o que a gente quer, né, o que a gente espera preencher dentro da nossa aba adicional, e a gente vê que são KPIs ou métricas de sucesso. Essas métricas a gente vai precisar calcular em cima da tabela original. Essa tabela original está numa planilha já existente no nosso computador. Então, eu consigo vir aqui numa outra linha de código e carregar essa planilha como a gente viu no vídeo anterior. Então, eu vou criar ou carregar uma planilha, load workbook, e passar o nome do arquivo, então o file. Eu vou chamar aqui de wd input, porque na parte 2 a gente consegue mudar para wp output. E também chamar aqui de worksheet de input. E pegar a primeira guia ativa dessa aba. Então, input.active. Beleza. E a gente tem agora a nossa planilha carregada. Bom, qual que é o segundo passo? Vamos abrir aqui a planilha para a gente lembrar do formato em que ela está. Ela é uma tabela com 3 campos, aqui um índice, CNPJ, tabulação e conversão, tá bom? A gente quer importar toda essa planilha para o nosso Python. Existe na documentação oficial aqui do pacote do OpenPyXL uma forma direta de se fazer isso, tá bom? Que eu estou copiando aqui no nosso Jupyter. Então, basicamente, a gente vai pegar a nossa sheet, vai pegar todos os valores dela e vai iterar para ler todas as nossas linhas e elementos das células daquela planilha e retornar um data frame. Então, eu vou simplesmente rodar esse aqui e a gente nota que a gente traz um lead de sucesso, né? Então, todos os CNPJs, a tabulação e a conversão, sim ou não, para cada uma das possíveis tabulações. E a gente tem uma lista inicial com 200 leads, então 200 linhas aqui nessa tabela. Bom, beleza. Uma vez que os dados estão carregados, aí agora a gente está no Python. A gente não precisa mais se preocupar em fazer funções ou equações do Excel. A gente pode trabalhar, e é isso que é o poder, né, em trabalhar com essa integração entre o Python e o Excel, é que você consegue registrar suas informações no Excel, você consegue trazê-las para o Python, usar todo o poder e a estrutura que o Python tem para trabalhar com dados como ferramenta, para filtrar, agrupar, fazer transformação, entre outras coisas, e trazer inteligência como modelos de machine learning, por exemplo. E depois você consegue pegar os seus resultados e jogar isso em algum outro Excel, ou até mesmo no mesmo Excel, automatizando todo esse processo, tá? Para as 900 planilhas, por exemplo. Então, vamos lá. Uma vez que a gente tem o nosso conjunto de dados, a gente vai querer calcular esses valores gerais. Como que a gente começa a fazer isso? Um deles é a quantidade total, né, de leads enviados, porque também pode ser uma métrica em que a gente avalie parceiros. Não faz sentido a gente manter, talvez, um relacionamento com parceiros
que enviem poucos leads, a gente vai ter um custo aí muito caro, né, que não traz necessariamente um ganho positivo. Então, basicamente, a quantidade total é o tamanho ou a quantidade de linhas dessa tabela de leads. A gente também quer a quantidade de elegíveis, né? Então, elegíveis. Vou chamar aqui de elegível. Que é quem? A soma, ou seja, a quantidade de linhas da minha tabela de lead, em que a tabulação ela é registrada como elegível. E, por fim, a gente tem aqui também a quantidade de convertidos, né? Isso já está na nossa coluna. Então, a quantidade de conversão geral, ela vai ser também a soma das linhas, ou a quantidade das linhas, em que, na minha tabela de leads, o campo de conversão é igual a sim. E eu vou imprimir esses 3 valores para a gente olhar essas quantidades. Então, quantidade total, quantidade de elegível e quantidade de conversão geral. E a gente tem aqui 200 leads, desses 200 leads, 151 são elegíveis e 15 foram convertidos. Tá bom? Bem, vamos lá. A próxima coisa que a gente quer, se a gente olhar o nosso template, e aí é sempre bom ter um template nas mãos para a gente seguir aqui e pensar na nossa lógica do nosso programa, isso aqui a gente pode fechar. O que a gente quer? Então a gente já tem o nome da empresa, a data total, conversão geral e elegíveis. Conversão efetiva é a mesma, né? Porque o valor em si não muda, o que muda é a proporção, e a gente vai calcular isso de forma geral ou de forma diferente lá na frente. O que nos resta, então, é essa tabela de resumos, em que a gente quer, por tabulação, a quantidade de CNPJs na nossa lista de leads e quanto que isso representa em percentual. Então, a gente vai fazer isso usando o Pandas. Vamos chamar aqui de resultados a nossa tabela agregada, ou seja, em cima da nossa tabela de leads, a gente vai agrupar por tabulação. Então, group by tabulação. E a gente quer a quantidade de linhas por tabulação. Deixa eu printar os resultados, só para vocês verem aqui o que isso exporta. Mas se eu faço esse tipo de agregação, isso me solta um objeto do tipo series, o que é eficiente, é bom, mas é um pouco mais fácil a gente trabalhar com tabela, tá? Especialmente quando a gente for, ou pandas, de fato. Especialmente quando a gente vai fazer integração com Excel. É muito mais fácil escrever do pandas do que escrever de um objeto series. Então, para gerar um data frame, eu vou simplesmente dar um reset do index e colocar aqui um nome para minha coluna agregada igual à quantidade. Para a gente ter uma versão mais próxima do final possível. Agora sim, agora eu tenho um data frame, um pandas, com as informações de tabulação e da quantidade de CNPJs por tabulação, e a gente consegue depois levar isso para o Excel. Antes da gente levar isso para o Excel, vamos calcular já o percentual aqui. Tá? É um pouco mais fácil, né? Por mais que eu tenha falado no outro vídeo, que a gente consegue sim escrever fórmulas do Excel, do Python, para registrar lá no Excel, de forma que ele entenda e eu consiga adaptar depois. É muito mais fácil e muito mais eficiente e performático eu fazer essas contas direto no Python para depois só gravar no Excel. Tá? Eu vou mostrar alguns pontos em que escrever a fórmula pode fazer mais sentido. Tá? A gente vai ter esses dois exemplos diferentes, mas por enquanto vamos escrever aqui no DataFrame. Então, resultados PCT de percentual vai ser igual ao quê? Vou arredondar o resultado que eu vou ter. Como eu quero percentual já formatado, eu vou multiplicar por 100. Dessa minha coluna de resultados, ou melhor, dessa minha tabela de resultados já agregada, então eu vou pegar a quantidade e dividir pela quantidade total de leads, certo? E eu quero 2 casas decimais.
Então, fazendo resultados. Pronto. Então, agora sim, basicamente o que eu fiz foi pegar essa coluna da minha tabela, que eu já calculei nessa agrupação, nesse agrupamento aqui de cima, e dividir pela quantidade total de elementos encontrados ali, pela quantidade total de linhas. E já registrei junto no meu data frame para depois a gente só salvar. Bom, agora, se a gente voltar no nosso referencial aqui, no nosso template, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente já calculou todas as métricas, a gente já calculou as tabelas agregadas. O que a gente vai precisar fazer é, no arquivo em que a gente tem de input, ou seja, no arquivo de devolução da tabulação e conversão dos leads, a gente quer inserir uma nova aba e colocar essas informações que a gente calculou nessa aba. Então, para isso, a gente vai usar o comando que a gente aprendeu nos vídeos anteriores para criar, primeiramente, uma aba, né? Lembrando que o nosso arquivo de input só tem a primeira aba ali com os valores de conversão. Então, a gente precisa criar dentro do nosso workbook uma sheet nova. Então, wb input.create sheet. E aí eu vou chamar essa nova aba de resultados. E eu vou mover ou caminhar na minha planilha, né, da minha aba inicial para essa aba que eu acabei de criar. Então, WS Input recebe WB Input, guia de resultados. Beleza. E agora a gente vai começar a preencher esses resultados. Aqui faltou um S, por isso que não deu certo. Beleza. Então, agora a gente vai começar a preencher. Lembra que existem várias formas de a gente preencher valores, né? A gente pode preencher um a um, a gente pode usar um for, mas como a gente já calculou as variáveis e são poucos valores, talvez seja mais fácil, pelo menos nesse momento, a gente usar o append, que também permite que a gente faça um input de múltiplas células, e a gente tem um controle um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Dentro da minha sheet, né, de resultados, WS Input, eu vou fazer o append de quais informações. Lembrando, essa é uma guia nova, né? A gente não tem os nomes das nossas variáveis ou das métricas que a gente está calculando no Excel, então a gente vai ter que criar também. O primeiro é o nome da empresa, então estou colocando aqui empresas, e eu vou também passar o nome da empresa. Então, se a gente pegar o nosso template, o que eu estou fazendo é preenchendo com essa primeira linha, tanto empresa 2 pontos, quanto o nome que a gente pegou a partir do regex. E eu vou fazer um append desse para cada um desses primeiros campos. Então agora a gente vai só dar um Ctrl+C, Ctrl+V para conseguir copiar ou appendar esses outros valores que faltam, né? Os valores restantes ali, para a gente completar o nosso template desejado, né? A segunda linha, então, é a data, com a data do arquivo também que a gente coletou ali do regex, TARC. A gente tem também o total, conversão geral, elegíveis, conversão efetiva. Então já vou deixar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente conseguir só preencher os valores. Total. Esse aqui é a quantidade total que a gente calculou lá em cima. Além disso, a gente tem a conversão geral. Conversão. Posso colocar aqui com acento já, não tem problema nenhum. Conversão geral. Conversão geral, a gente vai precisar fazer uma conta, né? Por quê? O que é a conversão? A gente pode ter ela tanto em quantidade, né? Um número inteiro, que a gente calculou. Esse número inteiro é QTD conversão geral. Mas a gente também pode ter ela em percentual, e percentual ajuda a gente a entender algumas coisas um pouco melhor. Então, a gente vai preencher com os dois. A gente vai colocar aqui uma f-string, tá bom? Passar tanto a quantidade geral como um número inteiro. E a gente também vai colocar o valor percentual em parênteses. Como que a gente vai fazer isso?
calculando diretamente aqui no nosso append o round, né, para colocar já em formato percentual formatado, de 100 vezes a quantidade de conversão geral dividido pela quantidade total. Tá? E aí esse round eu quero com 2 casas decimais. E só para ficar formatado bonitinho, a gente coloca um percentual aqui no final do texto. Tá bom? A gente também vai fazer isso para conversão efetiva, mas antes vamos colocar aqui só a quantidade de elegíveis. Então, elegíveis vai ser quem? A quantidade de elegível. E, por fim, a conversão efetiva. Conversão efetiva. Que, de novo, eu vou copiar essa fstring, porque a gente vai conseguir fazer uso dela de forma muito parecida. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. A quantidade não muda, o que muda é o percentual, porque ao invés de eu dividir pela quantidade total, eu vou dividir pela quantidade de elegíveis. Então, QTD elegível. Simples assim. Por mais que a gente ainda vá ver como fazer isso, eu já vou colocar também o append do título, resumo, né, que é aquela segunda tabelinha ali com as informações por tabulação. Então, .append. Eu não vou formatar ou pular a linha ainda, porque eu vou deixar para formatar tudo depois. Então, só vou preencher os campos com a guia de resumo ou a célula de resumo. E também os títulos dessa tabela. Então, tabulação. Quantidade. E o percentual. Legal. Então, o que a gente fez até o momento foi escrever todos esses valores, né, tanto os nomes quanto os valores atrelados a eles, e esses títulos aqui apenas. Agora, a gente vai precisar preencher os valores que estão numa tabela. Então, como que a gente faz isso de uma forma um pouco mais eficiente, né, para não ter que elemento a elemento da tabela, escrever elemento a elemento no Excel? A gente consegue isso a partir de uma função ou de um método dentro de um dos pacotes que a gente carregou aqui em cima. Eu vou voltar só para a gente conhecer, que é dentro do utils data frame, que a gente não viu no módulo ou no vídeo anterior, a gente tem esse método data frame to rows, que basicamente ele vai quebrar a sua tabela em várias linhas, e aí cada linha seria um append, né? A gente pode fazer isso direto, ou se a gente precisar fazer qualquer tipo de tratativa, a gente também consegue. Então, para cada linha, vou chamar aqui, eu vou dentro, né, do meu data frame to rows, e aí eu preciso passar, obviamente, um data frame para ele, chamado que vai ser o data frame de resultados. Eu não quero passar um índice, porque é simplesmente um valor numérico, então eu vou colocar aqui esse índice é falso. E eu também não quero colocar as colunas, porque as colunas eu já escrevi ali no append, tá bom? Ou o título das colunas, então também vou chamar de falso. Então, para cada linha no meu data frame, então in, eu vou fazer o append então, na minha aba. Então, ws input, .append, e eu vou passar a minha linha. Simples assim. Por fim, a gente vai entrar na formatação dessa célula, ou dessa aba como um todo, bom? Mas todos os preenchimentos a gente consegue terminar aqui. Então a gente vai agora formatar, tanto colocando linhas adicionais e fazendo o merge das células que a gente precisa, e definindo ali os estilos, tanto das fontes, né, negrito, itálico, sublinhado, e as cores que a gente quer usar, tanto os alinhamentos ali, centralizado ou não, para a gente fechar essa primeira parte. Então, vamos inserir a linha. Inserir a linha é fácil, né? A gente viu lá, input, wsinput.insert row, ou rows. Se a gente observar aqui no nosso template, a gente quer uma linha de espaço aqui na linha 7, então é isso que a gente vai passar para o nosso método. E
A nossa célula com merge, né, ou formatada, ela vai da célula A8 até a célula C8, que é o que a gente vai passar aqui no merge. Então, wsinput.mergecells A8 até C8. C8. E, por fim, a gente vai formatar o texto. E aqui eu já deixei 3 formatos definidos para a gente passar por eles, né? No que diz respeito a fontes ou estilos de fontes, a gente simplesmente vai colocar negrito. No background da célula, a gente vai trocar a cor, e essa cor vai ser uma cor sólida, que vai ser esse amarelo aqui, tá bom? E o alinhamento de todos os títulos da minha parte ou da minha tabela de tabulações, ela vai ser centralizado. O resto vai ficar no formato padrão e usual. Então, para conseguir fazer essa formatação, lembrando do vídeo anterior, a gente não pode ou a gente não consegue fazer essa formatação direto, né, para todas as linhas. A gente tem que fazer uma iteração aqui. Então, para todas as linhas, né, de 1 até 7, porque primeiro a gente vai formatar essa primeira coluna. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, dentro da minha aba, como todos estão na coluna A, né? Então, de A1 até A6, eu vou fixar a coluna. Então, vou pegar a coluna sempre, a coluna A, e vou concatenar aqui o número da linha que está sendo iterado, então, convertendo para string sempre. Então, string da linha. E na fonte, eu vou atribuir o estilo que a gente passou aqui definido com o font style. Então, font style. E a mesma coisa eu vou fazer, Ctrl C, pro preenchimento, né? Então, para a célula. Então, o atributo fill vai receber essa definição que a gente tem ali em cima do fill style. E agora, para a gente formatar essa segunda tabela, né, essa parte aqui de resumo de tabulação, a gente precisa formatar as células de A8 até C9. Então, a gente precisa fazer 2 laços aqui. Então, para toda a linha em 8 e 9. E para toda a coluna em A, B e C. B e C, a gente consegue pegar e fazer exatamente o que a gente fez aqui em cima. Exceto que agora eu não vou estar mais fixando a coluna A, né, porque a coluna varia. E como eu estou passando já em texto, eu não preciso usar aquela função de getColumnLetter. Eu posso passar ela direto. E além desses 2 valores, eu também quero alinhar os títulos ao centro. Então, portanto, eu preciso aqui também fazer uma atribuição para o alignment e colocar o align style. E, por fim, a gente vai salvar esse documento, esse Excel, num arquivo à parte para, de novo, se a gente precisar resgatar esse documento, ele não ter sido perdido ou alterado e não gerar qualquer tipo de problema. A gente tem o backup dele. Então, para a gente ver o nosso resultado, eu vou subir isso aqui no Office 365, porque às vezes, como eu estou no Mac e eu não tenho o Excel, ele não abre. Então, só um minuto. Vou fazer o upload dessa planilha. Uma vez feito o upload, a gente tem aqui a guia original com os dados de leads e a gente tem a guia de resultados preenchida e formatada da forma como a gente tinha no nosso de expectativa, né, no template que a gente fez. Então a gente tem o campo de empresas, datas, conversão geral, efetiva, com os valores preenchidos, né, então tanto em quantidades quanto em percentuais. E a tabela resumo por cada tabulação, quantidade e percentual. Voltando então aqui, pessoal, a gente terminou a nossa parte 1. Tá? Eu vou
dar uma refatorada no código, né, transformar isso aqui em funções para a gente conseguir fazer algumas agregações, alguns passos ali automáticos com relação a essa primeira parte e para a gente conseguir focar agora na parte 2, né, que é como que a gente pega e gera uma nova planilha a partir de um template já desenhado e agrupa todos esses leads para comparar os parceiros. Beleza? Só um minutinho, eu já volto com o código formatado. Bom, pessoal, beleza, o código está refatorado, tá? Basicamente eu troquei esse código que a gente fez, que estava célula, né, por funções, para a gente conseguir testar melhor a parte 2, tá bom? Antes da gente continuar aqui com a parte 2, queria lembrar vocês para não se esquecerem de se inscrever aqui no canal, tá bom? Seguir a gente nas mídias sociais, dar essa força pra gente, bem bacana. E por que eu fiz a alteração aqui no código, né? Basicamente, a gente vai precisar da parte 1 para conseguir rodar a parte 2. Né? A gente precisa de algumas coisas que a gente calculou lá atrás para ir somando e agregando, né? Porque lembra, um parceiro ele pode mandar vários leads. E aí a gente quer para cada lead pegar, se é a primeira vez que ele apareceu, a gente pega o valor que a gente calculou, por exemplo, o total de leads. E se não for a primeira vez que ele, ou não for a primeira lista que ele mandou, a gente quer pegar o valor até o momento e somar com o valor novo, né? Então, o total de leads que foi enviado no arquivo inicial, mais o desse arquivo, mais o do próximo e assim por diante, tá bom? Isso aqui facilita a gente seguir nesse sentido. E lembrando também daquele template que a gente quer, ou que a gente espera para nossa parte 2 aqui, né? A gente quer o período de avaliação, então a menor data e a maior data que o parceiro enviou arquivos, e os totais total de arquivos enviados com os leads, conversão elegíveis e as tabulações, tá bom? O processo vai ser muito parecido, tá, pessoal? Então, essa parte inicial, ela nada mais faz do que rodar a parte 1, tá bom? E a gente guardar esses valores. A gente vai ver que se a gente rodar esse bloco de código, a gente vai ter os valores calculados, assim como a gente fez na parte 1, tá? A única diferença é que eu rodei essa parte 1 para 5 arquivos diferentes, tá? Usando essas funções que a gente calculou. Então, eu já tenho 5 arquivos de saídas aqui. Pensando que a gente está analisando um a um, como a gente estaria, né, num código geral, no código final, na versão que a gente quer automatizar como um todo, a gente faria isso junto, tá? Mas para a gente conseguir ver os exemplos aqui e testar algumas coisas, a gente vai fazendo um a um. Bom, para o passo 2, o que a gente precisa? A gente precisa das informações que foram executadas no passo anterior, tá? E lembrando, agora a gente não quer mais adicionar uma aba a uma planilha que já existe. A gente quer uma aba com as informações, ou uma tabela com as informações gerais para todos os parceiros. Então, eu vou ter uma guia aqui para cada um dos parceiros, A, B, C, D e E, e para cada uma dessas guias eu vou preencher esses valores aqui, tá bom? Então, vou fechar e deixar só esse template para a gente continuar essa execução. Como eu já tenho um template, ou é mais fácil eu criar um template e só preencher, eu vou de novo dar um load workbook para ler esse template. Ele está localizado na minha pasta de output, então template geral, xlsx. Esse template eu vou pegar a guia ativa, que vai ser o da empresa A, e vou printar as worksheets. Então, para minha planilha, output, sheet names. Na verdade, aqui é WB output, né? Então, Ctrl C. Então, a gente vê que a gente tem todas as nossas guias. Vou mover, então, para minha guia da empresa correta, né? Então, se eu estou lendo um arquivo e esse arquivo é do parceiro A, eu preciso preencher os valores para a empresa A. Então, vou fazer WS Output é igual ao WS Output, nome da empresa. E agora a gente vai ver que a gente está na guia correta. A gente já estava, porque coincidentemente o primeiro arquivo é o da primeira guia, mas se a gente não estivesse, ele seria
movido para lá. Tá bom? WB. Então a gente foi e caminhou para a aba A. Tá bom? Uma vez na aba A, a gente quer calcular, né, as datas, então vou transformar todas essas datas aqui. Vou pegar a data do arquivo e converter para um formato de data no Python. Então strptime do dtarc. E ela tem o formato, né, de ano, mês e dia. Opa, na verdade, isso aqui é um método dentro desse módulo. E vou converter para date. Bom, e a gente tem a nossa data final, ou deveríamos ter. O Y aqui é sempre maiúsculo porque eu quero 4 dígitos. E a gente consegue pegar a data 26/4/2019 como a gente queria. Além disso, eu também quero, né, preencher a data mínima e a data máxima. Só que eu preciso ter um cuidado aqui. Se for a primeira vez, né, que eu estou lendo um arquivo, eu não tenho uma data preenchida. Então eu não consigo comparar o valor da minha planilha com o valor que eu estou recebendo. O que eu preciso fazer então? Separar isso em 2 casos. Se eu tenho um valor preenchido e se eu não tenho. Vou começar pelo qual eu não tenho, porque é mais fácil. Se eu não tenho um valor preenchido, basta eu colocar tanto na data mínima quanto na data máxima a minha data ali de cima, como um texto. Então, strf-time e com o mesmo formato ali de cima. O formato aqui poderia ser qualquer um, mas para a gente conseguir deixar isso uniforme, a gente coloca y, mês e dia. Tanto para célula B1 quanto para a célula C1, que é a data mínima e a data máxima. Agora, se não for o primeiro caso, aí eu já tenho uma data na minha célula e eu preciso comparar se a data que eu tenho já registrada, ela é maior ou menor do que a data do arquivo, certo? Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar a data mínima, que é a B1, e converter para um formato de data do Python para conseguir comparar. Vou pegar a data máxima, que é a C1, e também converter. Uma vez feito isso, eu vou verificar se a minha data mínima for maior do que a data do arquivo que eu estou lendo no momento, o que eu vou fazer é troca a data mínima. Então, data mínima recebe o dt em formato de string. Beleza. Aqui falta uma aspas, então aqui também falta aspas, e aqui também. E agora, se a minha data máxima for menor do que a data do meu arquivo, então eu preciso substituir a data máxima. Então eu vou substituir o campo C1. Beleza? E aí a gente consegue ter o nosso primeiro cálculo e valor preenchido, que seria, se a gente voltar aqui no nosso template, o período da avaliação. Bom, vamos rodar isso aqui. Deu um erro, o que a gente precisa? Cell.values é sempre singular. Isso confunde um pouquinho, porque no Pandas geralmente é em plural. Perfeito. Bom, qual que seria o segundo passo? O segundo passo seria preencher esses outros campos com os valores. Vamos lá, o que a gente poderia tentar fazer, né? A gente poderia falar, já que eu estou lendo de um template, eu vou pegar o campo e adiciona a contagem mais recente. Por exemplo, se eu quero o total de leads, eu poderia pegar aqui o campo
ws output b2, tá bom? E o valor dele, e simplesmente adicionar 1. O problema é que, para ter o total de envios, né? O problema é que, na primeira iteração, eu não vou ter valor preenchido, e essa conta ela vai dar um erro. Então, eu preciso fazer um condicional aqui. Para isso, eu vou criar uma função chamada SomaDefault, que vai receber um valor qualquer e um valor default caso para retornar, caso esse valor qualquer ele seja nulo, tá bom? E vou retornar quem? A soma desses dois valores. Caso o meu valor ele não seja nulo, caso contrário, eu retorno só o default. E agora a gente consegue fazer a soma, né, soma default. Para o caso da quantidade de leads, basta eu somar 1, então eu posso passar isso fixo. E eu preciso atribuir o novo valor à célula existente no meu template. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para todos os outros campos. Então, para a quantidade total, conversão geral, conversão em percentual, quantidade de elegíveis e conversão geral. Então, aqui vai ser P2, P3, 4. E aqui eu vou separar para mostrar um outro passo. Então, aqui vai ser B3 e B4, tá? Bom, na célula B3, ou na célula B3, total de leads, eu não quero somar 1, né? Falta uma vírgula aqui. Eu quero somar quem? Caso eu não tenha nenhum valor, eu pego a quantidade total de CNPJs no meu lead. Caso ela já exista, eu vou somar essa quantidade total. Na B4, que é a minha conversão geral, a mesma coisa. Caso eu não tenha nenhuma conversão, eu coloco o valor calculado a partir do arquivo inicial. Caso tenha, eu pego esse valor e somo com a conversão do arquivo atual. E a gente também, no caso de conversão, quer calcular isso em percentual. Então, vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. No caso da minha conversão geral, eu vou colocar a quantidade na célula B4 e o percentual na minha célula C4. Aqui eu vou colocar uma equação, porque esse valor ele é dinâmico. Para cada soma nova que eu fizer e efetuar, eu quero que aquele valor mude. Eu consigo, então, fixar aqui B4 dividido por B3, que vai ser quem? B4 é a quantidade total de itens convertidos e B3 é a quantidade total de leads. Então, é a conversão em proporção. Continuando, a gente tem aqui também o B5, que diz respeito a elegíveis, e o B6, que diz respeito à conversão efetiva. Então, B5 e B6. Quais são os valores default? Para elegíveis, o QTD elegível. E para a quantidade de conversão efetiva, também, em termos de quantidade, não muda com relação à conversão geral. E, novamente, para percentual, aí sim muda, porque muda o elemento em que eu quero fazer a conta, né? Então, por exemplo, a conversão geral é o total convertido dividido pelo total de leads, enquanto a conversão efetiva é o total de convertidos dividido pelo elegíveis. Então, vai ser o próprio B6. Então, C6 vai ser B6 dividido pelo B5. Beleza. E, por fim, a gente quer preencher os valores aqui da nossa tabela com as tabulações. Como que a gente vai fazer isso? De novo, para cada linha do nosso data frame to rows, em cima do nosso conjunto agregado de tabulação que chama resultados, não quero escrever um índice,
porque ela já existe, igual a false. E também não quero escrever o header pelo mesmo motivo, igual a false. O que eu vou fazer? Aqui é um pouco mais difícil. Como nem todos os leads, eles têm todas as tabulações, né? Eu posso ter um lead, por exemplo, que todo mundo é elegível, né? Não caiu em nenhum filtro, por exemplo, de receita ou já trabalhado. Então eu não posso só appendar e concatenar, tá? Eu preciso criar um dicionário em que eu passo todos os status, e aí eu vou copiar aqui esse dicionário. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Então, para cada status, eu vou colocar numa respectiva linha. Então, baixado vai ser sempre linha 10, Procon vai ser sempre linha 11 e assim por diante. Tá? Por quê? Agora que eu tenho esse dicionário, eu consigo, de fato, computar os valores e colocar nas linhas corretas. Então, por exemplo, na linha, né, referente a essa chave, a esse status, então posição status, do primeiro elemento do meu campo de resultados, lembrando, né, que resultados ele tem a tabulação, a quantidade e o percentual. Então, por exemplo, nesse caso de tabulação, o primeiro elemento é baixado na receita, eu vou passar dentro desse for o baixado na receita, ele vai olhar para esse dicionário e vai falar, beleza, baixado na receita, a linha que eu devo olhar é a linha 10. Uma vez que eu tenho a linha, eu consigo pegar a minha aba. Para a coluna A, nessa linha, quem que eu devo preencher? Eu devo colocar que isso é o próprio status. Para a minha coluna B, que é referente a quantidades, eu preciso ver se não existe ninguém, eu coloco um valor default, caso exista, eu somo. Então, soma default do próprio B'. Só que agora aqui eu preciso passar, que eu quero pegar o valor e somar, caso exista um valor, com a minha segunda coluna do resultados. E, por fim, para a minha coluna C, que é o percentual, eu vou calcular isso de forma dinâmica, simplesmente colocando a equação do Excel usando a fstring. Então, quem que vai ser? Vai ser sempre o meu B, e aí a linha específica que eu estou trabalhando, dividido pelo B3, e aqui eu vou fixar, simplesmente para vocês verem que também é possível fixar os campos, tal como a gente faria no Excel. E pronto, agora a gente tem todos os nossos valores preenchidos. A gente consegue rodar esse teste aqui. A gente ainda tem problema aqui, que eu estou colocando as coisas no plural, é tudo singular. Só corrigir essa sintaxe. A gente ainda tem alguns problemas aqui, porque eu estou usando R, mas na verdade é linha. Então, linha posição 0, linha posição 1. E, na verdade, vamos voltar aqui, dar um Ctrl Z, deixar aqui linha e deixar isso aqui igual a R. Bom, então, salvando, uma vez que a gente fez todos esses processos, a gente tem isso aqui para um arquivo, tá bom? O que eu vou fazer agora é, de novo, transformar todo o código aqui para um outro formato, para a gente conseguir rodar tudo e vocês verem a execução disso utilizando todos os 900 arquivos para a gente ver o quão rápido isso e o quanto que talvez a gente, demorando um pouquinho mais, né, tendo alguns trabalhos aqui no caminho, mas fazendo uma vez só isso, esse código, a gente consegue reproduzir 900 vezes de forma muito tranquila. Tá bom? Então só um minutinho que a gente já volta. Bom, então, uma vez agora refatorado de novo o código, e aí só para mostrar aqui as diferenças, né, como que ele fica na versão final. Basicamente, a gente tem várias funções para fazer tudo aquilo que a gente já tinha discutido
nos códigos até então. A diferença é que agora ele está mais produtivo, então de fato a gente consegue automatizar olhando todas essas funções aqui. E ao invés de eu olhar caso a caso, né, como a gente estava fazendo para pegar algum bug, um erro e corrigir, a gente basicamente agora vai fazer para cada arquivo dentro da minha lista de arquivo, então dentro dos 900 arquivos, eu vou executar tanto a parte 1, que a gente já fez manualmente, quanto a parte 2, né? Então, executar também essa parte final para consolidar todos os resultados. Tá? Qual que é o resultado disso? Depois de 2 minutos aqui esperando ele rodar, olhando para a nossa base de input, a gente tinha os 900 arquivos, né? Agora, cada um deles, como a gente já viu, tem uma segunda aba com os valores agregados individualmente, mas também a gente tem dentro aqui, né, dos outputs esses documentos agregados, e a gente tem o template geral com todas as informações de todos os parceiros. Então a gente pode ver aqui, para cada uma das abas a gente tem que o parceiro A enviou 171 leads, o parceiro B 186, o parceiro C 190, assim por diante, e a gente consegue avaliar quantos CNPJs tem dentro ao todo e quantos desses, ou qual que é o percentual de conversão efetiva. Então, o parceiro A, por exemplo, manda leads em que a gente tem 9,8% de conversão, enquanto o parceiro E manda leads em que a gente tem 10,32% de conversão. Basicamente, o que a gente consegue ver aqui para cada um desses parceiros é que a gente tem leads muito próximos um do outro, tá bom? Variando pouca coisa ali em termos percentuais. Essa é a vantagem da gente utilizar o Python para automatizar os nossos processos. Como eu falei no vídeo anterior, sejam eles Excel, que é o caso que a gente está cobrindo agora, mas isso serve também para Word, PDF, Web Crawler, né? Então, quando a gente pensa em coleta de dados, navegação web, então a gente consegue usar essa ferramenta poderosa para agregar essas informações e tirar esse processo manual das nossas mãos para a gente conseguir cada vez mais contribuir de forma mais eficiente. Bom, pessoal, então a gente fecha por aqui essa nossa trilha de automatização em Excel, né, com o Python fazendo essa integração. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, seguir o canal, as mídias sociais, tá bom? Se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar ainda mais na linguagem Python, né, ela é muito poderosa, serve para tantas coisas, né? A gente viu aqui um pouco do exemplo dessa automatização para o Excel, mas serve também para o Word, PDF, Web Crawler, quando a gente pensa em coleta de dados na internet. A gente tem cursos de degrees e cursos de curta duração aqui na Let's Code, tá bom? Os de curta duração durando 3 meses e vocês já saem com o domínio do curso. E os degrees, cursos de duração de 14 meses, em que vocês têm uma especialização muito maior, além de um foco muito mais voltado para o mercado de trabalho, tá bom? Não se esqueçam também de ver os outros conteúdos relacionados a essa parte de automação, e a gente se vê nos próximos vídeos.